Meus queridos irmãos, eu quero vos complementar com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12 da classe dos jovens. Estamos estudando um assunto geral baseado no livro de Provérbios, né? E o título geral da lição é Alcance um futuro feliz e seguro. Toda a lição baseada no livro de Provérbios, né? E nesta oportunidade estaremos estudando uns conselhos muito interessantes e conselho pertinente em que o proverbista fala sobre uma proteção contra os vícios, né? Lição que será ministrada no próximo dia 22, né, de dezembro, onde estaremos aprendendo aí essa excelente temática, proteção contra os vícios, né? Na leitura no textuário nos diz assim: como a cidade derribada não tem muro, assim é o homem que não pode conter seu espírito, né? O autodomínio é a virtude indispensável para a superação de um vício. E essa questão do vício, nós temos muitas pessoas enroladas com esse tipo de coisa, se enveredou por essas questões de vício de bebida alcoólica, vício de entorpecentes, vícios de mentira, vício da pornografia, não é? E também, por que não dizer, vício das redes sociais. Passa o dia todo fazendo barra de rolagem no Instagram e não tem nenhum resultado, enfim, vira preguiçoso e assim sucessivamente. Quando vamos falar desse assunto, nós precisamos lembrar de uma frase de Agostinho, de Hipona, né? Ele dizia assim: Senhor, dá-me castidade e continência, né? Essa famosa oração, né? Ele orou, né? E diz que de fato não aquele que tornaria o bispo, ele depois se tornaria o bispo de Hipona, um dos maiores teólogos de todos os tempos da história da igreja, e descreveu sua infância como sendo preso em cadeia e prazeres mortais da carne. Em suas confissões, Agostinho conta que o Espírito Santo aplicou poderosamente a palavra no seu coração, convertendo-o através de uma passagem que está escrito em Romanos capítulo 13, versículo número 13 e 14. Romanos, eu quero ler esse texto. Fiquei curioso para ler esse texto. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Vamos dar uma olhada aqui. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, é logo depois de Atos, isso, capítulo 13, né? O velho hábito de verso 13 e 14 diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, e nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, né? Ele aprendeu, segundo o relato na sua obra Confissões de Agostinho, ele foi chamado pelo Espírito de Deus por meio desse texto, não é? Humildemente confiando na graça capacitadora de Deus, Agostinho ele aprenderia uma nova oração: Senhor, concede o que ordena e ordena o que desejas, né? Ao descrever a sua experiência que temos aí em termos de escravidão e libertação de Agostinho está avaliando aí a sua vida através da lente e visão do mundo das Escrituras, seus pensamentos, expressões de uma maneira profundamente bíblica. Então, fornecendo aí uma introdução dentro desse contexto, né? A questão que vamos trabalhar é sobre o vício. O título da lição nos fala sobre a proteção contra o vício, né? Nós vamos trabalhar o vício
na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Embora a palavra vício ela possa parecer um termo adequado para descrever qualquer tipo de envolvimento que seja compulsivo, habitual, independentemente de seus efeitos negativos ou positivos, né? Que o termo não aparece na Bíblia, né? Mas fala mais do princípio dominante do pecado, a escravidão subjacente, as causas, a raiz de muitas nossas propensões depravadas, né? O lugar para começar nossas considerações bíblicas de vícios não é um problema, mas muito mais profundo da queda da humanidade e consequência escuridão. Na leitura de Provérbios, ele não faz questão, o proverbista, nós não vamos encontrar uma lista de vícios, né? Como imaginávamos, mas devemos nos afastar. Numa lista de vícios dos quais devemos nos afastar, veremos o princípio que devemos considerar em nossa caminhada. Nada deve dominar a sua vida, exceto a palavra de Deus. Por isso, uma das características de Provérbio, quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho dos justos, é apresentado um perigo do caminho dos desejos viciantes, caminho perverso, o juízo que ele trará. Então, Provérbios ele apresenta vício numa linguagem que deixa claro quanto eles podem ser sedutores, né, ao mesmo tempo destrutivo para uma vida que foi dominada por eles. Então, assim, a mensagem desse livro, do livro de Provérbios, o sábio não deve ser dominado por vício algum, né? O segundo subtópico diz assim: substâncias viciantes. No capítulo 20, versículo 1, está dentro de um contexto, de um início do que está pautado no capítulo 18, verso 22 de Provérbios. A partir do capítulo 19, verso 25, há um contraste entre características de vida do justo e do zombador, né? Ainda dentro desse contexto, lemos que o álcool produz zombadores e brigas, e que por isso não é uma característica de uma pessoa sábia que preza pela prudência e temperança, né? Os demais vícios nós vamos ver no capítulo 25, versículo de número 28 a seguir. Provérbio encontra-se dentro de um contexto denominado como vício de primeira lição, uma coletânea pautada em Ezequias, com o Provérbio de Salomão, nos apresenta o tema do domínio próprio como tipo de vício em qualquer área da natureza humana, como os seres humanos guerreamos nossas guerras em diversas áreas, né, dessa natureza. Os desafios com vícios pode ser apresentar uma área das necessidades instintiva, né, comida, sexo e poder. Na área da emocional, tristeza, ira, preguiça, e na área espiritual temos aí a ambição, a inveja, a soberba, né? Então, no espírito humano, no caso, né? E o desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas para produzir muitos males, né? O tópico de número 2 nos apresenta assim: o vício e suas consequências, né? O Todo-Poderoso criou o ser humano de forma semelhante para desfrutar da comunhão do Senhor, que Ele governa como senhores sobre a criação e seu nome. Então essa liberdade, a dignidade, no entanto, foram desprezadas e arruinada na rebelião, né? Por meio do pecado. Embora a serpente tivesse prometido igualdade com Deus se comesse o fruto proibido, o resultado amargo da transgressão de Adão foi a viciação e rebelde de sua natureza. O homem humano, o senhor humano da criação, tornou-se moralmente corrupto quando caiu sob o domínio do pecado. Além disso, essa condição de pecado e miséria não se limitou ao primeiro casal. A doutrina bíblica do pecado original formalizada como ortodoxa, né? Através dos esforços de próprio Agostinho, que ensina toda a humanidade que descende de Adão, pela geração ordinária renasce, ou seja, nasce
em toda a natureza corrupta, manchado pelo princípio do pecado, e uma doutrina afim é aplicada sobre a depravação total, né? Alguns teólogos, né, dentro dessa base, pode até trabalhar essa proposta, não é? Então não há pessoas que sejam más na prática quando poderia ser, mas que cada parte dessa natureza manchada e poluída pelo pecado. Com essa escravidão é forjada pelos grilhões de nossas próprias vontades. O desejo arraigado, somos impotentes para por nós mesmos nos libertar de uma vez inclinados para o pecado. Então seguimos naturalmente as paixões degradadas, mergulhando aí cada vez mais profundamente na lama da vergonha e da depravação. Pior ainda, a Bíblia explica que a escravidão da humanidade ao pecado é apenas a evidência de que estamos sob o domínio do maligno e Satanás vivendo de acordo com o seu desígnio, né? Então esses fatores viciantes é um perigo, né? É deprimente, é escravizante, né? E assim sucessivamente. Somente dentro do contexto da realidade nua e crua é que a humanidade está espiritualmente morta, escravizada pelo pecado, sob o domínio do maligno e caminhando para o mais terrível julgamento, e é que pode haver aí qualquer discussão. Então, significativa sobre os vícios de uma pessoa, claramente nessa primeira necessidade não é ter um plano para manter certas propensões, né? Quando confrontados, antes precisamos ser libertos da escravidão e recriados de acordo com uma nova humanidade, ok? O vício como consequências, o conceito basicamente pode conceituar o vício como um hábito, o costume, né, um duradouro que pode levar algumas pessoas e traz algo bem-estar, né? Pensar que tem algo bem-estar, esse comportamento torna-se recorrente e cada vez mais intenso. Então, uma das características mais visíveis do vício se encontra exatamente quando ocorre a retirada do seu objeto. A pessoa entra em um processo de abstinência, por isso acaba por sentir uma série de sintomas desagradáveis devido à ausência do objeto do vício, assim que é dominado, né? Assim que é dominado o vício, né? Devido à ausência de objeto, e aí pode observar que nesse contexto fica vulnerável a uma série de perigos. Por isso essa descrição, né, de Provérbios 25, 28 é atemporal, pois o ser humano pode dominar a tecnologia, pode ser uma pessoa muito bem sucedida, por ter as maiores honrarias, mas se é dominada por um vício, ela está exposta. Isso como uma cidade sem proteção alguma, né? Os tipos de diversos vícios, né? Tipos de diversos vícios. Os vícios se manifestam de diferentes áreas da natureza, né? Em diferentes áreas, ou melhor, como mencionamos anteriormente, ele pode se manifestar por meio das necessidades mais básicas, como comida, bebida, compulsão alimentar, alcoolismo, por meio do sexo, com o vício da pornografia, sexo excessivo e promiscuidade. Desta forma, os vícios se manifestam de uma maneira diversa na vida das pessoas, começando sempre de forma sorrateira, né? E recreativa. Então precisa ter cuidado. Eles aparecem assim como uma recreação, negócio meio temporário, até você se ficar vidrado naquilo, né? Então, vícios presentes na vida de jovens, né? Alguns vícios que são dominantes no contexto que os jovens vivem, né? De uma maneira geral, naturalmente sempre há exceções. Especialistas da área de saúde mental têm que se dedicado em estudos os comportamentos também de jovens por intermédio desses vícios, e de acordo com eles a dependência química
é disparado o vício mais comum entre os jovens. Geralmente, a introdução ao início, ao vício, aliás, começa de maneira recreativa para depois tornar uma dependência. Então, esse vício em paquita são só os jovens, não só os jovens, mas toda a família. O alcoolismo é um vício muito presente na vida dos jovens. Isso é um problema, pois o álcool é prejudicial ao desenvolvimento intelectual e emocional, dos jovens, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o tópico de número 3, baseado nesse tópico de número 3, protegendo-se contra o vício. Vamos dar uma palhinha aqui também. Quão desesperadamente sombria seria a situação da palavra de Deus não tivesse sido revelado o amor infinito, o amor imutável do Pai, como sendo rico em misericórdia, né? E realizou-se um grande livramento através do seu Filho, né? Então, Jesus levou cativo o cativeiro para libertar o seu povo. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo nas suas orações e nos escritos, dando-lhe ressarcimento aí à liberdade celeste, né? Em sua primeira carta a Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ele lista muitos tipos de pecadores, de fornicadores, adúlteros, homossexuais, ladrões, bêbados, né? E então declara tais fatores alguns de vós, né? Então, como essa ligação titânica foram quebradas, no caso, ao mesmo versículo que explica que aqueles que antes estavam presos aos pecados, ponto de serem definidos por eles, agora foram levados separados e feitos juntos em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus também. Ser liberto da escravidão, ao pecado, no entanto, não é o fim. A história, a convenção, inaugura aí a nossa batalha espiritual contra os desejos pecaminosos, né? Contra os vícios. Então, a Bíblia ensina muito sobre a necessidade de nos empenharmos diariamente nessa guerra, né? E sempre bem como sobre a natureza das armas de nossa guerra, quando para começar os cristãos serão avisados com urgência da possibilidade real, né? E assim sucessivamente. Novamente o consolo da declaração de Paulo, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, nós podemos observar o contexto dessa historiografia, aliás, doutrina, né? Desta observação que o proverbista faz com respeito aos vícios, né? Então é muito interessante porque vem num momento muito oportuno, né? Onde percebemos que a juventude elas tem uma facilidade de se atentar a essas negatividades, né? Protegendo-se contra os vícios. Crucificado com Cristo, podemos definir afirmar que a respeito de que sermos vitoriosos contra os vícios carnais, não há verdade demonstrada, revelada nas Escrituras. Nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o nosso corpo, o pecado do nosso corpo seja desfeito, a fim de que não sirvas mais ao pecado, né? Então, uma advertência e observação, sempre vamos encontrar conselhos abençoadíssimos, conselhos contundentes, conselhos de muita observação, né? Dentro da palavra de Deus. Então, desta forma, Paulo adverte a igreja de Roma da escravidão. Ele adverte sobre a escravidão e aguarda aquele que é assumido, que a graça de Deus, de alguma forma, torna-se os desejos corruptos menos perigosos, né? E se entregue a obediência ao pecado, enfim, para que não nos enganemos. Assim, advertências são sustentadas nas Escrituras pela franca afirmação de que
independentemente da permissão da profissão de fé, aqueles que são de fato fornicadores, sodomitas, bêbados, mentirosos e assim por diante, não herdarão o reino dos céus. É o que está escrito dentro da palavra de Deus, né? No tópico de número 3, está escrito no subtópico 1, crucificados com Cristo. Depois nós temos exercência do vício mais comum, né? E os vícios não reinam, mas, né? Subtópico de número 2, do tópico de número 3. Ora, se somos crucificados com Cristo, não podemos ser escravos do pecado, muito menos obedecer aos apelos de nossa natureza caída. E Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, nós encontramos que devemos ser dominados pelo Espírito Santo, que nos apartemos dessas anomalias. O vício, ele não é bom em nenhuma circunstância, ele não traz benefício algum, né? Então, quando Paulo adverte a igreja sobre a obediência, o perigo da corrupção e tal, no capítulo 6, versos de número 6 a 18, Paulo, ele não segura. Paulo, ele trabalhava em cima de uma proposta, ele adverte a igreja, ele trabalha em cima de uma questão bastante contundente, que é as Escrituras. Então essas advertências sustentadas aí nas Escrituras, pela franca afirmação de que, independente da confissão de fé, aqueles que não depredaram, aqueles que são de fato, aliás, fornecedores, edomitas, bêbados, mentirosos e assim por diante, não herdarão de modo algum o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, Gálatas capítulo 5, verso 19, Efésios capítulo 5, versículos 5 a 7 e Apocalipse capítulo 21 e aí por diante, tá certo? E assim sucessivamente, né? Que Deus nos guarde, né? Que Deus nos sustente contra essas maledicências de vícios. Graças a Deus, eu desde o meu nascimento nunca fui viciado em nada, glória a Deus, né? Tenho ensinado também aos meus filhos e graças a Deus ninguém teve vícios nenhum, graças a Deus, né? Os cristãos são obrigados, portanto, a permanecer firme na liberdade que Cristo, para que não seja enredado novamente no jugo da escravidão, como a geração no Ocidente esquece que os cristãos compõem a igreja militante, né, em meio a uma guerra, né, e que nessa guerra o cristão sem os perigos, portanto, permanece firme na liberdade que Cristo, para com Cristo, e que andemos também em novidade novamente com o jugo da escravidão, para que não andemos com o jugo da escravidão, né? Como geração do Oriente, por exemplo, esquece liberdade, não obediente, não permanecer, desta maneira, dessa perspectiva sombria. A palavra de Deus, ela nos chama a fugir das nossas competências naturais, né? Que nos escraviza de novo e faz todo esforço para progredir na santificação. Então a Bíblia tipicamente usa desta forma escravidão sobre total. A Bíblia tipicamente usa o que muitos consideram imagens batismais para descrever nosso papel na santificação. Então somos instruídos e nos demais despimos da refere-se também à mortificação deliberada, de disciplina em relação ao pecado. Então exige um esforço vigoroso
precisa de um cuidado mais aplicado, né? Então, se esmurrou o seu próprio corpo para submeter, a submissão, temos que ser impiedosos para matar os atos dos corpos, não é? Do corpo, mas fazendo provisão aí, alguma, junto com sua, por exemplo, por conta de que esmurrou o seu próprio corpo para submeter-se à submissão e assim sucessivamente. Então, todo o conteúdo dentro desse contexto, né, sobre o vício, ele é prejudicial. Em qualquer esfera, o vício é prejudicial, né? Ele coíbe bastante coisa, inibe bastante coisas proveitosas na vida, tanto espiritual como material. Então nós temos para desfrutar dessas grandezas de Deus, né, e trabalhar contra esse tipo de proteção contra os vícios. Isso é uma tarefa que a Igreja de Cristo tem, né? Que uma vez que ganha uma alma para Jesus, deve se discipular, deve apresentar às pessoas os pós e os contras de um possível vício que a pessoa venha ter, enfim. Tá certo? Um discipulado bem aplicado vai ajudar muito, né? E os cultos de doutrinas com os ensinamentos sistemáticos, com certeza, ajudarão as pessoas a se recuperarem desses vícios, arrancar isso, em nome de Jesus, né? Então, o aspecto, dentro desse contexto, né, o aspecto refere-se à prática do pecado, né? E Constituição Internacional de Hábitos e corrupto por comportamento que honre a Deus, que honre, né, dentro desse contexto. Então, a obra de Deus, a obra de que o enfoque obsessivo dessa compulsão pecaminosa, a obra do Calvário vai destruir tudo isso. Você aceitou a Cristo, você confessou as suas miserabilidades, e quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? E o Senhor, ele é longânimo em irar-se e ele é rico em misericórdia, não é? E, enfim, finalmente, a Bíblia ensina que as armas da nossa guerra não são mesmo aí o meio pelo que Deus ordenou em nossos pastores. Deus ordenou para nós crescimento espiritual, e que os quais flui aí de dentro para fora, na comunhão, né, no culto cooperativo, e supera vício aí pecaminoso, envolve parte, principalmente, deleita-se no Senhor e se deu aí no dia quando vamos ver esse processo, né, descreve-se como o dia do Shabat, por exemplo, esquecendo-se de uma presença enquanto branqueteamos em sua palavra, né? Proclamada, em sua palavra proclamada, nutrida aí pelos seus sacramentos e confirmada pela pregação da palavra de Deus, né? Então, quando vamos ver esse fator vício, ele realmente é um negócio nocivo para a saúde, de um modo geral, do ser humano, né? E assim sucessivamente. Então, a Bíblia, ela ensina que as armas da nossa guerra são os mesmos meios que Deus ordenou para o nosso crescimento espiritual, os quais aí fluem de dentro para fora, não é? Então, a comunhão com Deus, o culto cooperativo, supere os vícios pecaminosos, desenvolvendo o seu trabalho, e trabalho dentro de uma visão dos quais flui para dentro e fora da comunhão com Deus e no culto corporativo. Então, supere seus vícios pecaminosos, envolve-se em aprender aí, principalmente deleitar-se no Senhor, e no dia do Shabat aquecendo-se em sua presença, enquanto banqueteamos com a sua palavra proclamada e nutrida nos seus sacramentos, confortada por seu perdão renovador
e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.